o meu querido irmão, doutor Cavalieri, tá certo? Eu vou falar bem rapidinho mesmo, Fica à e é vontade. uma tarefa difícil, porque eu poderia falar horas e horas aqui a respeito dessa grande pessoa. Então, o Cavalieri é um irmãozão querido que eu conheço desde a época da faculdade, é um dos melhores fisioterapeutas que eu conheço, fácil, disparado, tá certo? É um cara que vai falar muito para vocês a respeito de um negócio que, infelizmente, pouca gente tem hoje, que é raciocínio clínico. Então, o raciocínio clínico é extremamente importante, é como a gente realmente vai conseguir entender o paciente que está na nossa frente, certo? É entender o que acontece com aquela pessoa em específico, porque a receita de bolo é fácil, só que a receita de bolo não resolve para todo mundo. Então, esse daí é o meu irmão, que atendeu um monte de atleta, um monte de cara legal, com essa filosofia que funciona muito. E a gente vai fazer o possível, tenho certeza que, assim, ele é um cara super querido e super didático, que ele vai fazer o possível para passar o melhor que ele puder nesse tempo curto que a gente já tem aqui hoje, para que vocês, independente de qualquer coisa, para que vocês já levem para casa alguma coisa de valor hoje, com o que a gente for apresentar aqui. Meu irmão, você é demais e é uma grande alegria, um grande prazer ver você aqui agora, independente de coronavírus ou de qualquer coisa que seja, podendo fazer essa ajuda para todo mundo e dividir o seu conhecimento para todo mundo. Muita gratidão por você estar aqui e é para mim uma grande honra estar nesse momento aqui junto com você. Vai em frente, meu irmão. Ô, Joe, obrigado, velho. Quem não conhece, o Joe é o cara que viabilizou esse sonho. Então, acho que aí a gente não tem muito mais o que falar de alguém quando a pessoa viabiliza um sonho seu, né? Então, eu tenho só que agradecer demais essa parceria, essa amizade, o respeito mútuo, a gratidão mútua, né? E ter esse momento de reunir pessoas tão brilhantes, né? Alguns muito amigos, né? Mas que, felizmente, eu tenho pessoas que me querem muito bem. Nem todos estão aqui na aula hoje porque talvez tenham coisas muito mais legais para fazer, claro, né? E os que estão aqui, eu sei que estão porque querem ter essa troca de ideia, querem ter a possibilidade de conhecer um pouco mais de algumas coisas, avançar um pouco mais algumas coisas, né? Então, a gente vai tentar fazer essa discussão relacionada ao exercício, né? Que começa a ficar uma coisa assim tão maravilhosa, né? Exercício, né? Gente, muita calma, né? Exercício é uma coisa assim que é ampla demais, né? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Algumas pessoas não chegaram ainda, mas à medida que eu for ouvindo o barulhinho aí, eu tento liberar para elas entrarem na aula, né? Então, eu montei aqui uma apresentação tentando mostrar para vocês o que é a lógica que eu fui desenvolvendo com o tempo para eu conseguir achar explicações para as coisas que eu faço, né? A professora Andréa, por exemplo, foi paciente minha já, com muita alegria, né? A gente tem amizade, padrinhos de casamento, essas coisas, mas quando travou a coluna, a gente precisou fazer algumas coisas e ter uma sequência lógica para as coisas, né? Eu não gosto de dar os meus cursos, por exemplo, ensinando a técnica para doutrinar alguém. Isso, para mim, causa, assim, nervoso. Né? Então, foi por isso que eu demorei tanto para colocar no ar essa certificação, essa formação, porque tem que estabelecer o raciocínio. E aí a gente vê um mercado indo para outro caminho, o pessoal querendo técnica, 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 mas depois começa a acumular tantos diplomas que são só papel, porque você não consegue colocar nada na prática da forma que deveria. Né? Então, isso é uma coisa séria, né? Séria e grave. Então, muito bem. Quando nós falamos de exercício, se o exercício é terapêutico ou não, de qual exercício que nós estamos falando? O que você pensou? Né? Nós estamos com quase 40 pessoas aqui. Quando a gente fala exercício terapêutico, olha esse primeiro quadradinho aqui em cima, né? O exercício é sempre terapêutico? Quando eu falo isso,
veio na tua cabeça quando essa palavra exercício foi pronunciada? Então já começa daí, né? O exercício para dor crônica é espetacular, é fundamental. Qual? O exercício para o atleta tem que ter o exercício e tal. As lesões mais sérias que a gente tem relacionadas ao esporte são em decorrência de exercícios. E agora? Então a gente precisa parar para pensar, precisa sair do turbilhão do exercício. Calma, a gente tem que respirar e pensar um bocadinho. Qual o exercício? Né? Alguns colegas que estão presentes aqui na aula têm muitos exemplos de postagens muito legais, educativas e tal, que são um tipo de exercício para um tipo de situação específica, e eles deixam sempre isso muito claro nessas postagens, né? Isso é muito legal a gente ver, porque para muita gente está assim, exercício, fazer exercício. Não dá. Quando você escuta essa palavra, exercício, o que você está escutando, pensando, ativando no seu cérebro? Qual é a tua reação quando eu falo exercício? O que você pensou? E tem uma viagem muito legal para a gente fazer nessa aula. Tem muita coisa bacana. Então, primeira coisa, eu estou falando de exercício, eu tenho que entender isso aqui. Eu tenho que entender metabolismo muscular. Eu tenho que entender, eu tenho que saber. Por quê? Porque dependendo do tipo de trabalho que eu fizer, eu vou gerar uma resposta ou outra, mas as pessoas ficam preocupadas lá com o macro. Né? Eu fiz 3 séries de 15. O que é 3 séries de 15? Por que você está usando 3 séries de 15? Qual é o teu objetivo com isso? Da onde saiu 3 de 15, ou 3 de 10, ou 3 de 14,7? Tem que ter uma lógica, e tem uma lógica. A lógica está nessas coisas que nós temos aqui. Quando nós temos qualquer atividade que exige longa duração da ativação muscular, mas com baixa intensidade, ou seja, se eu vou ter um volume grande, a intensidade precisa ser baixa. Isso já é um conceito de fisiologia do exercício, fisiologia do treinamento, muito importante. É um conceito de fisiologia do exercício. Deixa eu ver se eu consigo. Esse é um conceito muito importante, né, para a gente saber que tipo de atividade a gente coloca à disposição do nosso paciente, né? E vamos sempre lembrar, quando a gente lê fisiologia do exercício, a interpretação também precisa ser feita de uma forma diferente. Por quê? Porque nós vamos usar para pacientes. Não, mas eu trabalho com atleta. Sim, se ele está sob os seus cuidados é porque ele tem algum dano. E se ele tem algum dano, ele precisa de algum cuidado. Né? Então, se está acontecendo alguma coisa com ele que ele não consegue, né, porventura, exercer as atividades dele, você vai precisar fazer alguma outra coisa. Espera só um minutinho aqui. Pronto, ativamos. Então, nessa questão que eu estou abordando agora, de pensar no exercício a partir da fisiologia, da bioquímica, a gente começa a achar sentido na maneira de usar os exercícios. Então, se eu tenho tempo longo de ativação, isso vai obrigatoriamente trazer junto uma carga baixa de atividade. Isso é postura, gente. Então, se eu tenho um déficit numa corrida, olha onde eu já vou. Olha onde eu vou. Estou falando do seu atleta. Não é? O atleta do Bruninho, que é um cara que jogou na NBA, alguma coisa assim, e tal. Ele, na corrida, começa a sentir uma dorzinha medial no joelho e tal. O Bruno vai lá, caramba, o que está acontecendo? Parece que são os abdutores e rotadores externos e tal, né? Tá bom, vamos trabalhar. Aí, vai lá,
Ó, passa preparador físico, tudo bem, estamos trabalhando força dessa musculatura. E ali, quando tá lá 20 minutos, terminando o primeiro tempo do jogo, o cara começa com aquela dorzinha interna de novo. Mas é um cara que joga quase o tempo inteiro, ele descansa muito pouco, porque é um cara muito importante para o time. Né? Isso é o esporte que o Bruninho trabalha, é o basquete, né? Eu falei a NBA, não sei se todos ligaram, né? Então tá lá correndo, correndo, começa aquela dorzinha interna. Mas será que realmente o treinamento de força para aquela musculatura que eu mencionei é o necessário, ou ele não consegue ter uma capacidade oxidativa adequada para manter aquela postura durante o tempo que ele precisa? Então, quando nós conectamos a bioquímica, a fisiologia, com o problema que aparece na quadra, você começa, ou no campo, ou na rua, na corrida, não importa o que, a gente começa a ter uma outra visão do que está se passando. Não é? Se as coisas começam a acontecer porque a pessoa repetindo aquele ritmo começa a cair o desempenho, começa a perder controle motor, a gente precisa ver se nós estamos numa atividade que é oxidativa, ou seja, que usa o oxigênio, que usa o oxigênio para acontecer, né? Ou se a gente está numa atividade que é mista, ele acelera um pouco e reduz um pouco, acelera um pouco e reduz um pouco, que a gente usa essa capacidade glicoxidativa das fibras brancas do tipo A, ou fibras 2A, né, ou fibras indiferenciadas, alguns autores chamam assim também. Qual a diferença dessas duas? Essas fibras do tipo 2A, elas já conseguem fazer mais força e mais velocidade. Só que elas não conseguem ter uma duração de minutos de atividade. Talvez 2 minutos nos caras muito bem treinados. Então, no fim das contas, quem vai segurar a postura para um gesto esportivo, ou, como por exemplo a Jaque, né, não trabalha com atletas, tem um outro público que ela prefere se dedicar, é a mesma coisa para o idoso que sabe fazer uma caminhada e depois começa a sentir dor no joelho, dor no pé, dor na coluna. Ele não está conseguindo manter uma ativação postural. Ele precisa treinar essas capacidades nele. A parte postural ele precisa mexer, não é? E se a gente tem a ocorrência dos problemas, quando a gente tem um pico de atividade de força, né? Subiu uma escada e começa a sentir aquilo, desceu uma escada, carregou algum peso, começou a sentir aquilo, aí nós temos um problema. Aí nós temos uma questão mais séria. Né? Porque... Oi. O Alexandre Sartori. Pode falar. Eu tenho uma esposa que é bailarina e uma enteada que é bailarina. Eu vejo isso, eu acompanho, faço alguns alunos lá da escola onde elas fazem as aulas e os treinamentos de balé. E isso na dança, nesse esporte, nessa arte, sim, acontece muito, porque você tem longa duração, às vezes, no espetáculo, e precisa de muita força. E a ativação das fibras, ninguém vê isso nessa área, por exemplo. Pois é. E isso é um problema seríssimo que a gente tem, porque isso predispõe a lesões, né, meu irmão? Sim. Então a gente quadril. Exato. E a gente tem a esposa mesmo entrou na faca o ano passado. Ano retrasado. Teve um cisto paralabral, teve que ir para faca, não teve jeito. Reabilitei, recuperei, tá dançando de novo, mas a lesão tá lá. Pois ninguém nesse ramo presta atenção nisso, por exemplo. Pois é. Então a gente hoje começa a existir a presença do fisioterapeuta relacionado a esse desporto, de uma certa maneira é um esporte, né, pelo nível de treinamento e tal, mas é muito mais visto como arte, né, talvez por isso que ficou tanto tempo
essa questão de não considerar de esporte, né? Aqui sempre fala de esporte, tá, gente? Então, às vezes eu me confundo aí. Tem alguém que está com o microfone aberto e está fazendo muito ruído. Vocês estão escutando também, gente? Uhum. Verifiquem aí se os microfones estão fechados, por favor, que para mim está ficando um barulhão muito alto aqui, tá? Eu não estou conseguindo saber se alguém está comunicando comigo ou não. Pronto, agora, obrigado. Então, quando nós vamos falando disso, Ale, obrigado aí pela sua exemplificação, porque eu acho que é uma arte quando se apresenta e tal, mas a preparação do artista de dança, de balé, é uma preparação nível atleta de altíssimo desempenho, de altíssimo rendimento. Sem sombra de dúvidas, isso eu não tenho a mínima dúvida disso, né? Então, no Festival de Joinville, só para encerrar, no Festival de Joinville do ano passado, teve um curso lá ministrado por um fisioterapeuta sobre biomecânica. Eu achei fantástico, queria ter ido assistir, mas acabei não conseguindo. Então tá entrando, nós estamos entrando também nessa área. Você tem a Bolshoi lá em Joinville, você tem grandes escolas no mundo inteiro. E é uma área onde a físio é muito pouco presente, não tão profissionalmente como no Bolshoi, que lá tem fisioterapeuta, mas é um mercado muito grande e são pessoas, atletas, né, como você falou, no preparo, na apresentação é arte, mas no preparo é um atleta de alto nível, né, de alto rendimento, e que nós não estamos lá presentes. Sim, assim, algumas pessoas estão, né, começando a trabalhar com isso. Tem um amigo nosso do Rio de Janeiro, o João, ele vem 2 ou 3 vezes por ano aqui para Lisboa para trabalhar com as equipes de artes, de danças e tal, justamente para poder ajudar a compartilhar essas coisas, né? A Mari, não sei se a Mari entrou na aula, se ela conseguiu chegar a tempo. A Mariana é fisioterapeuta de uma das trupes do Cirque du Soleil. E assim, quando a gente conversa sobre lesões com ela, a gente está falando de lesões de altíssimo desempenho no esporte, cara, relacionado como o basquete, o futebol, o ciclismo e essas coisas assim. E o balé tem muito disso, tem algumas equipes já trabalhando com isso, tem pessoas que estão fazendo um trabalho muito bonito, mas tem que ser feito, porque a base disso tudo está no equilíbrio desse tipo de ativação que a gente tem aqui. Se eu não conheço, né, se eu não paro para pensar nisso, se eu falar, isso era matéria do 2º ano, coisa chata, né? Não é coisa chata, isso é como funciona o corpo humano. Pode ser que lá no 2º ano a gente tinha outras preocupações e tal, né? Mas isso aqui é fundamental. Então, olha que nós temos diferentes tipos de substrato energético para os diferentes tipos de trabalho. E isso diz tudo. Por exemplo, fosfato de creatina, ele é queimado em poucos segundos, é a primeira fonte de produção de ATP que nós temos, é o primeiro substrato para a produção de ATP que nós temos. Fica armazenado no interior da célula. O glicogênio também fica armazenado no interior da célula. Né? E aqui, quando a gente fala de glico-oxidativa, são fibras que precisam de glicogênio armazenado e precisam de uma capacidade oxidativa também. Então, muitas vezes eu assisto alguns jogos de voleibol, minha filha joga voleibol, né? Não sei se todos sabem, e a gente acompanha muito o voleibol, é o meu esporte desde sempre. E às vezes eu vejo alguns atletas quase desmaiarem em quadra. Por quê? Teve um rally muito pegado e as defesas estão espirrando de um jeito que só dá para levantar para a mesma pessoa e o cara não aguenta. Ele não aguenta por quê? Porque hoje, no esporte voleibol, principalmente, né, de quadra, de pavilhão, ninguém corre. Ninguém treina mais a parte oxidativa diretamente. Ah, por quê? Ah, porque se eu treinar o glico bem treinado, o esporte ele tem um pico e para. O cara tem um esforço brusco e para. Tem um esforço brusco e para. Tem um esforço e para. Tá, só que para usar essas fibras aqui bem utilizadas, ele precisa do oxidativo também. Ele precisa ter uma boa malha capilar.
Então, quando eu estou com essa pessoa na reabilitação, eu preciso lembrar desse tipo de coisa. E quando eu entro com exercícios numa fase muito aguda da recuperação, né, num pós-lesão, num pós-operatório de curto prazo, quando eu trabalho essa parte oxidativa, que vão ser exercícios que vão durar muito tempo, eu vou fazer muitas repetições por minutos, a carga não pode causar dor, não pode causar fadiga e prejudicar a qualidade do movimento. Isso aqui é exequível a qualquer pessoa, de qualquer idade. Eu vou repetindo o movimento, eu vou ensinando o movimento com carga baixa para a pessoa repetir muitas vezes. Eu vou estimulando o desenvolvimento de mitocôndrias, de vasos sanguíneos e de um aporte de oxigênio geral para aquela região. Mioglobina para carregar o oxigênio dentro do tecido muscular. Né? À medida que eu vou avançando nas qualidades físicas, né, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, eu posso começar a incluir mais carga e tornar o exercício mais difícil para começar a ativar esse tipo de fibra também. E como é que eu identifico se eu trabalhei isso? Como é que eu identifico se eu estou trabalhando esta carga? Né? Essa é a grande questão que a gente tem que colocar hoje em discussão. Né? Como é que eu sei que eu estou trabalhando fibra 2A, 2B, se eu estou trabalhando vermelha, né? Quantidade de repetições. A gente precisa conhecer um pouquinho disso, né? A gente precisa ter um pouco do conhecimento de tudo que a gente tem relacionado ao exercício. Então, por exemplo, nós temos uma forma de medir, né? Quem está no Brasil tem mais facilidade para ter isso aqui, né? Que é um equipamento excelente, tem outros, né? Eu não tenho vínculo nenhum, não ganho nada deles, eu nunca ganhei, mas a gente tem que bater palma quando a coisa é de qualidade, né? É de qualidade. Então, isso aqui mede força para nós, mede isometria, né? A gente consegue fazer teste de força isométrica e depois determinar quanto de carga a gente está usando para fazer o exercício. Só que não adianta nada ter o equipamento esse, ou ter o equipamento dos mais caros do mundo para você usar, se você não sabe para que serve esse negócio, gente. Essa é a grande questão que a gente tem que parar para pensar. Por que eu estou usando aquela carga? Por que eu determinei, eu precisei usar, sei lá, 80%, 90% da carga máxima? Isso tudo tem a ver com o tipo de fibra que a gente quer ativar para um tipo de função, para um tipo de proteção que a gente precisa gerar para uma articulação, para a execução de um movimento ou de um gesto esportivo. Então a gente tem a base metabolismo e fisiologia para depois a gente pensar lá no tipo de exercício lá na frente. E a maior parte das pessoas começa do fim. Deixa eu fazer aqui um trabalho de fortalecimento, vou fazer 3 de 15. Como se eu olhasse para o meu músculo e faz 3 de 15 e ele fosse responder com a hipertrofia que eu imaginei, ou se ele fosse responder com o ganho de resistência que eu imaginei. Não é? Quando a gente fala, vamos fazer um treinamento de força. Gente, treinar força significa tantas coisas. Tantas coisas. Por exemplo, se eu treino só fibras vermelhas e reeduco um movimento, eu consigo produzir mais força. Mas eu não treinei fibra branca. Então, melhorar o controle motor gera maior ativação muscular, e isso, quando eu vou medir, aparece como mais força. Mas o uso que você vai fazer lá na frente se encaixa em qual dessas 3 caixas aqui? Qual dessas 3 caixas? Eu tenho um atleta ou tenho um trabalhador, não importa, que numa determinada fase do movimento que ele faz no trabalho dele, ele não está dando conta,
aquilo é pesado, aquilo coloca numa posição ruim para ele conseguir fazer força, você vai precisar trabalhar as fibras brancas pra caramba, porque é uma coisa que num determinado momento, naquela amplitude, ele não consegue. Você tem que corrigir toda a biomecânica, avaliar, claro, né? Mas a gente precisa saber que tipo de atividade que ele vai executar, o atleta ou o não atleta, não importa. O nosso foco maior aqui é o atleta, mas isso serve para a vida. Todo mundo que está vivo vai precisar usar os músculos. E aí, qual é o uso que ele faz? A gente tem que saber. Né? A pessoa fica em pé o dia inteiro. Por que você quer ficar treinando fibra branca 2B? Ela não usa isso para aquela atividade. Ah, mas depois ela vai jogar bola, não sei aonde, vai fazer não sei o que. Ah, tá. Então você está preparando ela para jogar bola, não para ficar em pé o dia inteiro. Pode ser que você tenha essas duas funções. Claro que sim, pode ser. Mas a gente tem que saber onde vai. Não é? Muito bem. E aí a carga, ela influencia nisso? Eu já comecei a falar até um pouquinho disso, né? Primeiro, o que é carga? O que você está chamando de carga? Porque a gente tem uma terminologia que se espalha para tanta coisa, né? Quando eu falo carga, por exemplo, pode ser peso. Pode, né? Alguém aí pensou em peso, né? Então a gente tem umas figurinhas aqui em volta, um peso. Tá bom. Isso pode ser carga, né? Então isso vai influenciar de alguma forma. Agora, se a gente somar o tempo de corrida com a velocidade da corrida que a pessoa fez, e inclinação, e altimetria, isso também gera carga. E a carga total que a pessoa está exposta, que envolve sono, alimentação, hidratação ou não, treino com peso, treino de velocidade, treino de resistência aeróbica, que são esses das fibras vermelhas, tudo isso é carga. E a parte emocional também é carga. Então é outra coisa que nós precisamos ter cuidado quando lemos ou falamos sobre exercícios e o que aquilo impacta na carga total que a pessoa já tem. Tem uma quantidade enorme de pessoas que pioram na fisioterapia. Atletas, inclusive. Por que piora na fisioterapia? Porque a carga total dele já era altíssima. Nada daquilo foi reduzido e ainda se inclui a carga da fisioterapia. Por exemplo, uma tendinopatia, um problema aí num tendão, né? A pessoa já tem a tendinopatia porque tem uma carga totalmente sem controle. A carga total de trabalho e de exposição. Quando vem para a fisioterapia, se a gente não consegue reduzir nada daquilo, nós vamos colocar mais carga ainda. Ah, o treinamento excêntrico é muito bom. É muito bom, mas se a gente mudou algumas outras coisas antes. Então, quando a gente pensa falar carga, é a mesma coisa, tem que aparecer na cabeça a mesma coisa de quando a gente fala exercício. É complexo e é amplo. O que é a carga que você disse? Ah, eu estou falando do peso ou da resistência para o movimento durante o treinamento. A resistência pode ser com borracha, com mola, com água, com a mão, com pesos, com cabos, aí vai, não sei o que você usa. Tem um monte de possibilidades. Né? Isso é resistência para o treinamento muscular. Que a gente, durante muito tempo, viu ser chamado de carga para o exercício. Não é? Mas a resistência é uma parte da carga que a gente impõe. Por quê? Qual a velocidade que eu vou fazer aquele movimento? Isso também faz parte da carga. Porque a carga, gente, não esquece, vai bater aqui, ó. Qual é a fonte para a produção de ATP? Então, se eu tenho intensidade alta ou muito alta, eu vou acabar com o fosfato de creatina e com o glicogênio muito rápido. Então, as fibras que têm a capacidade de fazer força, de ter resposta bastante rápida
executar movimentos com muita velocidade e com bastante força, elas vão perder a capacidade de responder. E aí, se eu não tenho uma boa capacidade de transporte de nutrientes e tal, o que acontece? Eu não tenho reposição disso daqui. Porque como é que isso chega no músculo, gente? Como é que isso vai entrar no músculo de volta? Vai por Bluetooth? Wi-Fi? Como é que faz? Manda por carta? E-mail? Isso tem que chegar pelo sangue. Então eu preciso disso. Já me deparei muitas vezes com atletas que não tinham a capacidade de recuperação, não porque tinham músculos fracos, eles não tinham a capacidade de rearmazenamento rápido de glicogênio, porque eles tinham uma capacidade aeróbica horrível, ridícula. Me deparei com isso no handebol, que a professora Andréa trabalhou muitos anos também, inclusive em seleção brasileira. Me deparei com isso com 2 atletas do basquete que trabalhamos lá na Metodista. Me deparei com isso no skate. Me deparei com isso quando fui trabalhar com voleibol em Santo André. Me deparei com isso no voleibol feminino que eu trabalhei aqui no Porto. Não no Futebol Clube do Porto, na cidade do Porto, né? Porto Vôlei, a equipe. Nesses lugares todos eu me deparei com isso. Pessoas que tinham uma capacidade, e eu colocava para fazer bike ou correr um pouquinho na esteira, morria. E às vezes um cara mais velho que tinha essa capacidade aeróbica, porque os treinos que ele fazia com skate acabavam desenvolvendo isso nele, ele conseguia superar muitos outros num campeonato, porque quando era a hora do vamos ver, ele conseguia fazer algumas manobras que precisavam de muita força. Porque ele tinha reposição rápida de uma volta para outra. Entre uma volta e outra, eles ficam normalmente 10 até 12 minutos. É tempo de sobra para repor glicogênio se o cara tem uma boa malha capilar para nutrir. Se ele não tem, não adianta, ele não consegue. Demora muito tempo. Né? Então, são coisas que são treináveis e que impactam no nosso trabalho na fisioterapia. Quando eu estou fazendo o trabalho final para dar alta para o cara, para ele ir para a mão do preparador físico, se eu não conseguir entregar essas 3 variáveis aqui treinadas, vai desenvolver uma sinovite, vai voltar com dor tendínea, com dor articular. Isso vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho a base para entender que tipo de exercício que eu preciso fazer. Está aqui, é metabolismo, é fisiologia, é bioquímica, tá bem? Então, quando a gente pensa em carga, é muito amplo, né? Carga é muito amplo. Esse texto é um texto que eu posso disponibilizar para vocês depois, porque não é meu, né? É um texto incrível mesmo, é um material gigantesco, né? Do American College of Sports Medicine, que tem lá uma discussão e um apanhado geral da literatura, como se fosse uma revisão, né? De diversas formas de treinar e tal, e tem lá muitas informações do impacto daquele exercício, qual o nível de evidência que tem desse tipo de exercício para esse tipo de problema. Em um dos textos que eles têm, né, não é um guideline, vê que eles não colocam como guideline, né, mas eles fazem mesmo um apanhado muito grande. E eles têm vários volumes, né, com informações diferentes. Eles destacam lá algumas coisas assim, né? Não é só esse texto, mas esse texto é o base que a gente precisa ler. Ah, mas não é novo. Não é novo, mas é atual. É fantástico, tá? Então, primeira coisa que eles destacam, quais são as necessidades, gente? Para que você está fazendo aquele exercício? O que a pessoa precisa? Isso a gente tem que levar em consideração. E isso já é uma coisa importante que gera individualidade, né? Aí os objetivos que você vai colocar naquele trabalho a curto, médio e longo prazo são muitíssimo importantes para você se organizar dentro daquela ordem do que eu trabalho primeiro. Eu faço
um trabalho de resistência de fibras vermelhas, um trabalho, né, aeróbico primeiro, de aprendizado, ou eu já começo metendo pau na força e vamos lá, vamos ativar a musculatura e tal, né? Há um caminho, né, um caminho mais seguro e que leva menos tempo para você fazer, é o caminho de educar e avançar, educar e avançar, educar e avançar. É que eu vou chegar à conclusão do que é isso, tá? Lembrar que um atleta com lesão, ele é atleta, mas ele tem uma lesão. O segmento que está afetado, ele fica destreinado. Então a gente não pode tratar o atleta inteiro, inclusive o lado que está machucado, como um atleta. Ele tem uma parte que não está treinada, que está entrando em destreinamento. Isso é uma das coisas mais estudadas hoje em dia. Destreinamento. Qual é o impacto do que a gente faz, por exemplo, antes de uma lesão, né? Qual é o impacto disso na recuperação, no tempo que ele fica parado, né? Então, sempre vai perder, não tem como. Se a gente recuperar partindo de movimentos e exercícios que são multiarticulares, nós vamos conseguir educar mais. O que é educar mais, gente? É criar um controle motor adequado para a execução daquela tarefa. A velocidade vem depois. Primeiro eu preciso que o cérebro aprenda de novo a fazer aquele movimento. E aí nós vamos subindo o nível de dificuldade à medida que as etapas foram concluídas, foram atingidas. A pessoa consegue fazer esse movimento por muitos minutos sem apresentar dor, sem apresentar mudança no padrão de movimento, sem compensar nenhum tipo de movimento. Então a gente ensina e educa. E eu preciso começar daquilo que ela consegue reproduzir por muitos minutos. Por que eu estou falando isso, muitos minutos? Porque se são muitos minutos, é porque eu utilizei a via oxidativa. Quando nós pensamos isso daqui, isso dura até 2 minutos. Essa soma aqui, até 2 minutos. Na melhor das hipóteses, no cara mais treinado do planeta. Ela vai caindo, caindo, caindo. Então, o armazenamento ainda tem um pouco, mas vai caindo a quantidade, vai caindo a produção do ATP, vai caindo o desempenho muscular. O pico disso, estima-se aí que nos caras mais treinados estaria em torno de 35 a 40 segundos. Então, o cara usar a velocidade máxima dele, ou a força máxima dele, como halterofilista, né? Quantos segundos o halterofilista faz aquilo? Não é? São pouquíssimos segundos. Ele usa o fosfato de creatina e um pouco do glicogênio. Se ele for tentar na sequência fazer de novo, esquece, já não consegue, não tem como. Ele precisa de um tempo de recuperação. No caso desses caras bem treinados, 2, 3 minutos, ele já conseguiu repor se ele está bem alimentado e tal, né? Agora, se eu estava falando de ficar minutos, poxa, então eu não estou usando fibras brancas, eu vou precisar usar fibras vermelhas, oxidativas. E se começar a fadigar, sentir queimar é produção de ácido. A partir da oxidação, você não produz ácido. Você vai produzir ácido a partir das vias glicolíticas e do fosfato de creatina. Aí a gente começa a ter o desconforto, começa a ter a perda do controle motor, a perda da coordenação, porque eu não tenho mais substrato energético. Então, quando a gente fala de longa duração, educar, não é? Eu quero fazer exercícios multiarticulares com essa pessoa, que pode ser um levantamento olímpico, não tem problema. Só que primeiro eu vou começar sem carga nenhuma. Eu vou começar com um cano de PVC, para ele conseguir reproduzir muitas vezes aquilo, para ele aprender a fazer, para as articulações todas serem organizadas pelos músculos da forma correta, e para você ter tempo de identificar falhas na execução e corrigir.
Poxa, então de novo eu fui lá para bioquímica, para fisiologia, para entender o que a gente faz na reabilitação. Senão não dá, não combina, não tem coerência. Ah, mas qual técnica de exercício? Não importa a técnica de exercício. É isso que eu estou querendo dizer. Não importa o tipo de exercício que você vai usar. Se a pessoa apresentou fadiga em poucas repetições, em até 20 repetições, ela usou fibras brancas para fazer aquele movimento. Ah, mas eu coloquei tão pouco para você, não para ela. Ela mostrou para você que não. Então tem esse último tópico que é sempre individualizar. É preciso ter esse controle. É preciso ter esse controle individualizado. Tudo que a gente faz. Mas o exercício é fundamental. As respostas durante, imediatamente depois, e a repercussão no dia seguinte e no outro dia. Porque tem muita gente que fica muito pior depois que faz alguns tipos de exercícios. A gente errou a carga e não prestou atenção. Ah, porque estava aqui que era para fazer 3 de 18. Que isso, 3 de 18? Com quem você combinou 3 de 18? Com o músculo da pessoa, com o metabolismo da pessoa? É o único que você tinha que ter combinado, era com o metabolismo. Se você não combinou com o metabolismo dela, esquece. Se o metabolismo não te respondeu, esquece. Né? Então aí vem a história do tendão, né? Exercício ou não exercício? Eu estava falando disso agora há pouco. Esse texto aqui é antigo, é de maio de 2020, mas ainda está válido, né? Já tem aí quase 20 dias que foi publicado, mas ainda está válido. A saúde do tendão, olha de quantos fatores dependem. E disso tudo depende a vida do atleta que chega na fisioterapia. Isso tudo a gente precisa conseguir controlar. Então, se a gente pensa, tendão do calcâneo, né? Ele tem dor, tem rigidez, né? Quando a gente faz uma avaliação com questionários, o que aparece nesses questionários? Né? E é uma coisa que, assim, foi totalmente abandonada pela galera do esporte, né? Avaliar a qualidade de vida do atleta. Pega um questionário de qualidade de vida e coloca para o seu atleta responder. Questionário de qualidade de vida relacionado à saúde, né? Coloca para ele responder, para você ver cada surpresa que você vai ter nos domínios de qualidade de vida. Então, às vezes a gente fica, o cara é atleta, não sei o que, tal. Avalia como é que é aquilo tudo. E tudo isso tem repercussão, porque são fatores psicológicos, são fatores físicos, são fatores estruturais, são fatores funcionais. Eu estou cansado de reduzir sintomas, cansado não, eu estou muito feliz de reduzir sintomas de muitas tendinopatias trabalhando com dry needling, né? Com aqui em Portugal fala punção seca, no Brasil agulhamento a seco, em músculos que estão envolvidos naquela tendinite. Sempre tem. E o que um trigger point faz? Ele mantém um excesso de tensão na musculatura. Aquele tendão nunca tem alívio de carga quando está em relaxamento o músculo, porque o músculo não está em relaxamento. E poucas pessoas falam sobre isso. E aí tem a ver com perda de função. Né? O Maureen já fez curso comigo, o João, que está aí, já acompanhou o curso comigo também, dessas técnicas e tal, né? Desculpa se eu esqueci de alguém, mas a Jaque, né? A Jaque fez junto lá com o Maureen, e passam a usar, e o relato da galera é, cara, mas alivia muito mais rápido. A sintomatologia desce, a função sobe, eu consigo impor carga isométrica, excêntrica, enfim, depende do tendão, né? Tem os protocolos diferentes. E aí a gente consegue um ganho mais rápido, porque quando deu hora de relaxar, relaxou realmente. Eu tirei a carga mecânica da estrutura. Eu reduzi a carga mecânica. Então, se eu não reduzir a carga mecânica porque tem essa tração que é por uma falha no relaxamento muscular, se eu vou fazer o excêntrico, é mais carga. E aí não melhora. Então não era o exercício. Aquilo não fez bem. E se eu não tiro o atleta daquele monte de coisas que
estão acontecendo com ele, não adianta eu ter intervenções fantásticas para melhorar o tendão. A briga toda é feia, a gente perde muito rápido essa briga, porque o atleta está submetido a condições de trabalho terríveis, e depois vem para nós para passar ali 40 minutos, ou corre aí, senão vai acabar o treino, não sei o quê. Como assim corre aí? É uma luta conseguir convencer o pessoal que precisa baixar a carga para o atleta subir de desempenho. Tem uma loucura na cabeça das pessoas que é tudo exercício pra caramba, para ficar mais forte, mais forte. Não é assim. Tá aí, o tendão é uma das coisas que diz isso para nós, comprovadamente, né? E tem outras coisas que impactam muito. Esse texto aqui foi muito legal ter lido, apesar de não ser para atletas. Eu já li inúmeros trabalhos, principalmente tem enfoque qualitativo, falando sobre isso nos atletas. Várias informações que estão aqui nesse texto. É muito legal. Então, quais são os impactos negativos para a aderência aos exercícios? Olha quanta coisa interessante, né? Relacionado ao fisioterapeuta, eu já vi isso em trabalhos, inclusive em painéis, em apresentação em congressos, né? Que uma queixa dos atletas é eles têm a percepção de que o fisioterapeuta não se importa com o problema dele. Olha que coisa maluca, né? A comunicação é ruim, né? A troca é muito baixa. Olha que louco. Uma outra coisa que o fisioterapeuta pode intervir... Caramba, meu dedo tá pesado hoje aqui. Uma outra coisa que o fisio pode intervir, né, é na educação. Muitas vezes o atleta chega com crenças que ele pegou no Dr. Google ou pegou em amigos que foram mal cuidados, né, por outros profissionais, infelizmente, e aí ele não entende aquilo que ele tem da forma correta, ele entende aquele problema de uma forma totalmente alterada. E então, quando você propõe exercícios para ele executar em casa, ele não executa, porque ele tem uma informação ruim de um outro lugar, e você não parou para pensar que isso era uma coisa importante. Educar o cara para fazer aquilo, explicar por que aquilo é importante. Aqui tem umas outras coisas relacionadas à idade, né, comorbidades e tal, aí são outras coisas que não necessariamente se aplicam ao atleta, né, mas piora de sintomas quando ele executa o exercício, né, então você tem uma piorinha ali, dor 2, dor 3, quando faz o exercício para um tendão, durante o treinamento, isso não é um sinal ruim, é um sinal que você está impondo realmente carga, mas num nível muito baixo. Só que se durante a execução essa dor vai para 5, 6, 7, isso é péssimo, esse exercício vai matar o cara. E se ele não sente nenhuma dor durante, mas ele volta no dia seguinte com piora, numa escala visual analógica aí de 3, 4 pontos na dor, seu exercício foi um horror. Você acabou com o tendão do cara. Entendeu? Então isso tudo impacta muito. E aí tem outros fatores, né, que provavelmente para um atleta também podem contar. Quer dizer, para ele chegar no tratamento, qual a dificuldade que ele tem? Então muitas vezes isso impacta. O cara, emocionalmente, ele já não se vincula. Porque ir até lá para ele é um horror. Aí você mora num lugar que é muito frio, esse cara sair no frio, passar frio, até chegar lá, não tem onde estacionar, é longe, ele tem que andar de muleta, não sei o quê. Tudo isso vai impactar na aderência que o cara tem ao exercício que você propõe. Olha onde nós estamos. Né? E aí eles fizeram nesse estudo aqui, que é com idosos, tá? E distorce muita coisa, mas 18 meses depois, algumas coisas mudaram com mudanças de estratégia. Algumas coisas mudaram, foi legal. Mas a principal mudança nesse estudo foi a forma de interação entre o fisioterapeuta e o paciente. Ó, que legal. E é o que eu já vi nos estudos com atletas. O que o atleta mais valoriza na fisioterapia é o vínculo. Porque cada um pode usar uma técnica, pode resolver um pouco mais, um pouco menos, mas ele quer que se importe com ele.
Olha que negócio louco. Aí ele compra a tua briga com você, ele faz o que você está pedindo para ele fazer. Quando ele sente que você se importa com ele. Olha que bacana, né? Então, vamos tentar levar tudo isso aí para um raciocínio final, né? E aqui citar a nossa amigona Natália Bittencourt e a Lu também, né? De Michelis, que são duas referências mundiais hoje aí em estudos de um monte de coisa dentro da área de esportes e tal. E aqui a gente tem, nesse quadro aqui, né, que a gente vai detalhar isso mais dentro da nossa capacitação lá, não dá para brincar com isso aqui em 1 hora ou 2 ou 3, né, isso envolve muita coisa. Mas só para entender a complexidade, para a gente conseguir isso, realmente aqui é um esquema de complexidade relacionada a um desfecho, né? Então aqui eles mostram lesão de um ligamento no joelho em atletas de basquete, os fatores de risco, enfim, tudo aquilo que pode contribuir para a lesão. E aqui, olha, que a gente está falando, Ale, no balé. Tá vendo? O Sartori falou, né, do balé. A gente tem diferenças. Quanto mais grosso tiver o risco, né, parece que tem mais importância. Esse é um fator que aparece muito mais na literatura, nos questionários, é referido pelas pessoas, pelos atletas e tal, né? Então, olha só, a fadiga é aquele fator mais central e que cria maior risco, ainda mais quando ele é alimentado por outros. Né? Ansiedade, por exemplo, cargas de treinamento. Olha que legal. Alimentação, que leva a alguma alteração de força, leva a maior fadiga. Olha que bacana, né? Agora, quando a gente pensa aqui pro basquete, o Bruninho agora delirou, né, Bruninho? E a gente tem aqui o Ricardo também, né? O Ítalo, que também trabalham aí com atletas de basquete. Quando a gente tem o basquete, a gente tem uma correlação muito próxima de fraqueza de músculos do quadril, gerando valgo dinâmico, ou valgo dinâmico gerado pelo pé ou pelo gestual esportivo. Olha que maluco. Né? Alguns fatores que podem estar relacionados, por exemplo, com o tipo de calçado que o cara trocou, o piso que escorrega mais do que o outro e tal e tal. E aqui, então, a gente vê cada fator que pode levar aquilo. Nota a diferença da fadiga. Né? Agora, se eu aumentar a fadiga no atleta, se a fadiga aqui, sendo um fator não tão crucial assim, mas claro que é sempre importante, né? Aqui não tem fator que não é importante, tá bem? Todos são importantes, uns são mais do que outros. Imagine se eu aumentar muito a fadiga, quer dizer, essa bola aqui aumentar e ficar com risco mais grosso em volta, a interferência dela nas outras passa a ser ainda maior. Eu aumento o risco disso, aumento muito o risco daquilo lá em cima. Como é que eu vou prevenir essas coisas? Como é o metabolismo? Que tipo de movimento que eu faço? Qual é o tipo de metabolismo que eu tenho? Aquelas fibras trabalham com o quê? Não é? Então, se a pessoa vai, num determinado momento, ela tem que fazer um tipo de ginga no esporte dele lá, um movimento de jogar o tronco e voltar para fazer um drible, não é? Ele precisa, para isso, estar preparado para usar fibras do tipo 2B, porque é muito rápido e muito forte. Se ele não tem isso, ele vai expor articulações. Então não tem como, né, o Bruninho pegar, vai trabalhar com o Leandrinho na seleção e não ter esse tipo de trabalho. Eu estou com a liberdade de falar isso, primeiro que o Bruno é muito amigo meu, e segundo que eu sei que ele faz esse trabalho. Então eu fico muito sossegado de falar isso, porque tenho o aval dele e eu sei que ele trabalha isso, né? Não estou expondo ao ridículo, muito pelo contrário, né? Eu aprendi isso vendo ele fazer, eu aprendi que ele sabe fazer e faz muito bem feito, né? Também no clube que ele trabalha, no Pinheiros. Então, quando a gente tem essas questões todas aqui, ó, imagina um pé fraco.
Acabei de falar isso. Se eu não trabalho o pé para resistir àquele movimento, eu não tenho como sustentar o movimento e a articulação vai embora. Então, qual fibra que eu tinha que trabalhar? O que acontece ali? É uma coisa rápida, muito rápida. Então, eu tenho que trabalhar aquele tipo de fibra muscular. Se eu quiser reabilitar esse cara, se eu quiser prevenir aquela lesão. O tronco aparece no balé, né? O valgo dinâmico aparece também no balé, mas não com tanta relevância. Por quê? Porque o balé não vai ter um drible, né? Agora, pode acontecer de escorregar. Aí, como é que a gente vai? Né? Não tem como. Aí é uma coisa, um incidente, né? Uma coisa que apareceu que não estava previsto. Poxa, caiu suor, não sei o que aconteceu, escorregou. Aí é outra história. Não tem como prevenir, né? Então aqui tem um mais preenchido, um modelo um pouquinho diferente, né? Que a Natália também participou da elaboração disso, é um editorial, né? E aí todos os fatores que influenciam no exercício. Então falar de exercício, a gente tem que ter uma clareza imensa, gente, do que é exercício. De qual exercício você está falando. Porque eu tenho capacidades, né? Algumas qualidades físicas que eu preciso aumentar para sustentar melhor a carga de treino. E olha como entra o condicionamento aeróbico, né? E a velocidade, se a pessoa usa velocidade, claro. E aí, quando eu melhoro essas qualidades físicas, eu consigo avançar também na carga de treino. Agora, infelizmente, muitas vezes nossos colegas físicos estão focando só nisso aqui, ó. Põe peso, põe borracha e vai. Não, a pessoa não tem nada que leve a comida para a boca do músculo. Eu preciso dessas capacidades aqui. Se eu conseguir trabalhar tudo isso, controlar a história, né, o que pode predispor a pessoa àqueles problemas, os fatores como estar acima do peso, a biomecânica, corrigir gesto esportivo, ou gesto de trabalho, não importa, né, não precisa ser o gesto do esporte, o gesto de trabalho também, o ambiente, né, tênis mais adequado, aqui em Portugal é sapatilha, né, sapatilha mais adequada, o tênis aí no Brasil, adequar a bicicleta daquela pessoa para ela, né? Fazer o bike fit, o que quer que seja. E também as questões emocionais. Então, olha como é complexo a gente falar de fazer uma reabilitação. Usar exercício para reabilitação, né? Olha quanta coisa para considerar. Então, o que eu gostaria muito mesmo que ficasse hoje é que a gente tem que ampliar a mente e voltar para a ciência de base para entender o que nós vamos fazer lá no nosso trabalho. Por que eu começo com exercícios de baixa intensidade e longa duração? Porque eu tenho circulação sanguínea no corpo da pessoa. Por que murcha tão rápido um músculo depois de uma cirurgia? Porque a gente perde o depósito de glicogênio. E por que num curto período de tempo o músculo começa a aparecer de novo? Porque eu volto a ter o acúmulo de glicogênio. Não foi hipotrofia, hipertrofia. Eu perdi volume. Volume do quê? De substâncias armazenadas no tecido muscular. Quando armazena de novo? Quando eu começo a ativar movimento. E aí, à medida que eu vou ganhando condições clínicas e começo a colocar um pouco mais de carga, a fadiga vai aparecer mais rápido porque eu aumentei a carga. Então eu tenho que diminuir a quantidade de repetições para aquele peso que eu estou usando, para aquela resistência elástica que eu estou usando, né? Mas lembra que eu também fiz a parte aeróbica, por isso que eu aumentei carga, eu estou falando carga mesmo, total de trabalho. Por que eu aumentei? Porque eu faço aeróbico, e aí eu estou colocando o anaeróbico junto. E aí então eu aumentei a quantidade de trabalho que aquele corpo executa. E se ele já voltou a fazer algum tipo de treinamento
com a preparação física, por exemplo, está trabalhando tronco e membros superiores porque a lesão é lá embaixo, aumentou ainda mais a carga. Então a alimentação também tem que ser melhorada para ele aguentar fazer tudo isso. Nós temos que estar conectado com todo mundo que trabalha com atleta. Não posso me achar separado de todos e falar, eu vou dar conta de fazer, eu vou lá e vou resolver. Por que que muitas vezes o cara volta pior no dia seguinte? Porque você fez um trabalho com ele que ele não tinha substrato alimentar para aquilo. Porque ele voltou a treinar faz 2 dias com o restante do pessoal na preparação física. Mas ele não melhorou a alimentação depois disso. Ele não conseguiu dormir. E a gente estraga tudo. Esse é o grande problema que a gente tem. Tá bem? Então deixa eu ver aqui que eu já entrei um tempo, mas era até aqui mesmo que eu queria chegar, né? Eu queria usar um pouquinho desse tempo antes de abrir para perguntas, porque muita gente me mandou mensagem hoje à tarde e tal, e eu estava fazendo um monte de outras coisas aí, de outros projetos, e eu acabei, como eram pessoas que estariam aqui, alguns outros que não estão amanhã, depois eu respondo, mas a gente tem um tempinho para troca até de informações, né? Essa certificação que a gente agora conseguiu colocar em prática, né? E eu fiz o agradecimento ao Joe antes. Essa é uma certificação que a gente propôs para que a gente conseguisse discutir essas coisas todas e começar a criar uma força de competências, né, dentro da fisioterapia esportiva, que não tem nada a ver com sociedade de fisioterapia esportiva, não tem nada a ver com o clube que trabalha, não tem nada, tem a ver com a gente. Você pode hoje estar num clube e amanhã receber proposta para ir para um outro e você vai e acabou, pronto. Mas uma coisa a gente não deixa para trás: conhecimento. Quanto mais a gente acumula, melhor é para nós. Então isso era uma vontade que eu tinha de não vender cursos, mas durante muito tempo eu sempre vi o pessoal extremamente preocupado em comprar curso de uma técnica, né? Comprar técnica. E a minha cabeça nunca foi assim. Quem já viu o meu curso, por exemplo, Trigger Points, os meus cursos de eletro, não é técnica, é raciocínio. O que eu quero ajudar a desenvolver é raciocínio. Todo mundo tem essa capacidade, mas muitas vezes vai entrando numa rotina e a gente vai fazendo um curso e aprende uma técnica, e faz outro curso e aprende outra técnica. O raciocínio vai ficando jogado de lado. Então a gente vai perdendo, como diz meu amigo Luizão, os 3 dedos. A gente perde isso. Então eu organizei dessa maneira e o Joe me deu o suporte para conseguir executar dessa forma, para a gente ter uma certificação que seja legal mesmo, né? Pô, eu tenho uma certificação internacional, isso tem validade, né? Ah, mas assim, onde eu trabalho eles não vão dar valor. Cara, e se amanhã você não estiver mais trabalhando lá? Você vai levar o conhecimento que você adquiriu, né? Mas a gente começa a criar um grupo que vai estar dentro de um guarda-chuva chamado Sports Doctor. Então, tem a primeira fase, está tudo lá no site sportsdoctor.com.br. Tem a primeira fase, que as inscrições já estão abertas, inclusive tem bastante gente que está com a gente aqui que já está inscrita, né? Já fizeram as inscrições. Até a gente está um tanto surpreso da velocidade que as pessoas estão aderindo. Eu tô feliz pra caramba, né? Surpreso de felicidade das pessoas entenderem o que era o meu sonho, né? E como isso impacta na nossa atuação. Esse tipo de raciocínio que a gente fez hoje, da onde sai, para onde vai, né? É importante para o dia a dia. Então, na primeira fase, a gente tem esse tipo de coisa desenvolvida tanto em aulas virtuais, né, ao vivo, como em trabalho, vendo vídeo, lendo texto e preparando material, e estudando e criando raciocínio. Depois passa para uma segunda fase, que ela é composta por 5 módulos ou 5 cursos, enfim, que a gente vai entrar em outros temas, que são mais difíceis, mais pesados, tipo genética e coisas desse tipo aí, e falando de assuntos que já são, né, mais populares, mas que são importantes entrar em discussão também, porque em alguns momentos a gente tem, por exemplo, a fáscia substituiu tudo, né? Substituiu rim, coração, fígado, cérebro, baço. Hoje a gente é fáscia e não precisa de mais nada. Pronto, né? E também não é assim, né? Pelo menos acho que do coração e do intestino precisa ainda, né? Aí, enfim, essas outras coisas todas. E
uma visão multidisciplinar, porque a gente tem que saber de quem a gente precisa para resolver algumas coisas. Isso tem muito a ver, por exemplo, com saúde da mulher, né, e coisas assim. Depois, a última fase, que envolve a gente se comunicar melhor, a gente conseguir propor de uma forma mais clara as coisas, ter uma intervenção num diálogo mais claro e mais objetivo com o nosso atleta. Por quê? Porque isso impacta diretamente no resultado que você vai ter do seu trabalho. E a gente precisa desenvolver isso, é treinável, né? E também o seguinte, trabalhar melhor negócio, trabalhar melhor produto, né? E algumas especificidades dos esportes também com alguns convidados, né? Então, a segunda e a terceira fase, a gente tem convidados de brutalidade total, né? Pessoas que têm uma competência enorme para falar dos assuntos que vão falar. A primeira fase vai ser basicamente comigo e todo mundo vai trabalhar, né? Mas eu que vou, claro, cuidar de tudo, né? Essa fase ficou assim, e depois as outras a gente tem um número grande de convidados. E o que era a intenção sempre? A gente criar uma rede. Então, o Sports Doctor vai virar depois um clube, não é? O que é esse clube? A gente vai ter um grupo de pessoas que consegue negociar mais facilmente, né? Galera, eu não tenho a primeira turma formada ainda, né? Falta um aluno, mas não está formada a primeira turma ainda. Só que começa só dia 8 de agosto, então não estou nem um pouco tenso com isso, porque eu tenho certeza que o número que a gente tem desses dias, eu já estou meio... era para começar mais cedo, infelizmente, por uma questão aí da pandemia e tal, a gente foi obrigado a mudar o ritmo, né, por uma exigência lá do Canadá, e aí, para fazer cambalacho, eu não quis fazer nada, então é melhor esperar, né, deixar para o momento certo. Mas aqui a gente quer montar uma rede que a gente tenha descontos, né, por exemplo, em cursos. Então a gente nem está com a primeira turma formada. Só pela amizade, pela gratidão, pela, enfim, relação com muitas pessoas, a gente já tem 6 escolas de cursos que vão dar descontos para quem estiver junto com a gente no Sports Doctor. Já tem congresso que vai acontecer no segundo semestre, eu nem posso falar ainda, mas estou falando, né, que já tem desconto. Então as pessoas entenderam essa ideia como uma coisa legal. Quer dizer, a gente desenvolve um grupo de pessoas que vai ser cada vez maior, se Deus quiser, não é? Que já aprendeu algumas técnicas, mas que quer uma coisa mais ampla no raciocínio. E aí todo mundo que tiver lá finalizado o nível 3 e está com a certificação, passa a ser professor dentro disso também. Mas estando vinculado, né, para pagar uma mensalidade vai de R$30, você vai fazer um curso, por exemplo, você tira 3 anos dessa sua mensalidade. Bom, e por que eu vou pagar mensalidade? Porque tem que ter um tonto que fique correndo atrás de tudo para dar certo. Imagina assim, eu queria um Globus, o outro também queria um Globus, o outro também queria um Globus. Quem vai falar com a Globus? Quem vai negociar? Quem vai ficar lá 8, 10 horas durante 2 semanas batendo preço, brigando, pegando endereço de todo mundo, fazendo isso? Então isso também a gente vai discutir muito no final, que é aprender a ser profissional. Né? Eu tenho não conseguido alguns clientes, por exemplo, aqui no Porto, porque tem gente que cobra 1/3 do que eu cobro. Primeiro ela descobre qual é o meu valor para depois cobrar 1/3. Isso é a pior coisa que a gente pode ter. A gente desvaloriza a profissão. Então isso entra aqui nessa sustentabilidade. Então basicamente é isso. Aqui a minha gratidão enorme para todos. Eu estou agora tirando do compartilhamento para a gente poder se ver e trabalhar com perguntas e respostas. Agora, deixa eu olhar no chat. Ale, tudo bem? Opa, fala, Maurinho. Tudo bem, cara? Posso fazer alguns comentários, cara? Por favor. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela tua aula. Eu não esperava outro tipo de aula, pelo aprofundamento, pela tua expertise
e pelo o grau de conhecimento que tu nos passa sempre. Cara, tu tocou nos pontos brilhantes aí, e eu já vi aquela rede de comunicação que a nossa amiga Natália Bittencourt e a Lu e mais o Sergião Fonseca nos passa, que aquilo ali, eu acho que aquele slide que tu nos mostrou, acho que é o slide mais falado no Brasil e fora dele em relação a aquela rede de linearidade em relação à lesão. Sim. Só que é a primeira vez que eu vejo tu fazer o link com ciência básica, e isso me impressionou. Eu acho que isso que está me chamando a atenção em relação a essa certificação. Porque faz muito tempo que eu venho pensando nisso, que a fisioterapia, nos últimos anos, vem falando em técnicas, em exercícios acrobáticos, em exercícios performáticos, em buscas de criatividade no exercício, que eu acho isso bárbaro, né? Eu acho bacana demais. Só que a gente vem perdendo o que é essencial, né? Que é a ciência básica, né? O entendimento da fisiologia, o entendimento da bioquímica. O que a gente teve lá no início da faculdade, se perdeu isso, né? E eu acho que tu nos trouxe uma coisa muito interessante e vai nos trazer nessa certificação. Isso é encantador, porque nos congressos, e eu sou um cara que gosto muito de congressos e tento participar de uma maneira geral, isso vem se perdendo. A gente não faz nenhum raciocínio mais. E quando tu trouxe em um slide, no teu primeiro slide, tu criou todo um raciocínio, né? E foi o que o Joe falou, e o que acho que as pessoas estão vendo. Tu criou todo um raciocínio desde lá da reabilitação do idoso até o atleta de alta performance. Por quê, para quê, qual exercício, a carga, mesmo que seja com o peso corporal até a exigência máxima de um halterofilista, não interessa o número de repetição, se é 3 de 8, 4 de 12, 6 de 15, não interessa. Entendeu que teve fadiga com peso corporal, com excesso de carga, qual tipo de fibra, para que tu quer, aonde tu quer levar, como tu quantifica isso com entendimento só de qual fibra tu tá trabalhando. Cara, isso eu acho bárbaro, tá? Então eu acho ciência básica, isso é o mais interessante. Então esse quesito que tu nos trouxe é encantador, eu acho que é isso, o mais bacana, e eu acho que tu vai resgatar uma coisa inovadora. Então isso já é encantador para todo mundo que está aqui, pelo menos para essas 30 pessoas que estão aqui, isso já é uma luz interessante, tá? Então eu já quero começar a minha primeira colocação é essa. Eu já estou me tremendo aqui na cadeira, entendeu, cara? É uma coisa que eu tava querendo muito escutar sobre isso, cara, porque ciência básica é ruim eu vou te dizer, é ruim de estudar isso sozinho. Isso é ruim. Tu estudar bioquímica, estudar bioquímica sozinho é ruim. Fisiologia sozinho é ruim. Agora, estudar com um grupo já fica mais interessante. E colocando raciocínio clínico já fica mais bacana ainda, tá? Então, legal. A segunda colocação, tu falou sobre questionário e aliança terapêutica, né? Eu acho que isso é demais, né? Se tu não fizer uma aliança terapêutica com o teu paciente e o teu fisioterapeuta e o teu paciente que tem que acreditar no fisioterapeuta, tu não leva a lugar nenhum. Eu apresentei uma palestra no webinar que tu estava com a gente e eu nos artigos que eu estava lendo sobre o return to play, né? Uhum. Então tem protocolos, né, de que o atleta está bem com a força, tá bem com a mobilidade, tá bom com o controle motor, tá com tempo hábil de retorno, só que ele responde um questionário. Se ele, no questionário, responder que ele não tá se sentindo à vontade para ele voltar, ele não volta. Então o fisioterapeuta esquece alguns questionários, e tu mostrou ali questionários, e aí a Ana Maria Siriani, que é outra, né, o outro fenômeno na área de membro superior, ela também colocou que membro superior é assim. Então,
questionários são importantes da área qualitativa, que às vezes a gente esquece também de colocar isso no nosso spoiler do dia a dia, que é importante a gente colocar isso, né? Então, quando a gente começa a pensar em fatores modificáveis e não modificáveis, como é na especificidade, então a gente pensa em volume, em treinamento, em algumas coisas, a gente pode esquecer, às vezes, dos valores qualitativos, como os questionários, a parte mais humana do atendimento e do feedback qualitativo, e a gente tem que pensar não só no macro, mas pensar no micro. Então, para fechar meu raciocínio, cara, meus parabéns por esse spoiler de, sei lá, 6, 10 slides que tu deu aí. Então, a gente foi agraciado aí numa quinta-feira com 30 alunos, então eu estou pensando como vai ser esse masterclass aí que está nos passando aí, que a gente vai fazer um entendimento de raciocínio. Quando a gente estiver passando um exercício para o nosso paciente, a gente vai estar praticamente montando uma mitocôndria e cavalgando aí pela corrente sanguínea, mais ou menos assim. Beijo para ti, cara. Eu agradeço muito, Maureen, mas realmente você sabe, né, o trabalho que é chegar nesse ponto, né, cara? A gente tem a alegria de poder conversar bastante e tal, e chegar nesse ponto é muito investimento, velho. Eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de dinheiro. Né? São horas e horas ouvindo as pessoas, né? O escutador mais aberto do que o falador, né? Isso é muito importante, ter escutador mais aberto que o falador, e raciocinar. Agora, eu da minha parte, cara, eu não tenho a mínima intenção de morrer, primeiro, não morrer logo, né? Tenho a intenção de morrer muito velho mesmo, 120 e poucos anos, é a minha intenção, mas eu não tenho a mínima intenção de levar as coisas de raciocínio que eu consegui desenvolver e ter colocado em prática. Isso eu coloquei em prática com atletas olímpicos, atletas paralímpicos, atletas de modalidades diferentes e tal, mas compartilhar o desenvolvimento do raciocínio, cara. Sabe o que pode acontecer quando você pegar a sua certificação? Você pode olhar e falar assim, vai pra merda com o teu clube, eu já peguei a certificação, um abraço. Tá bom, cara, você fez a certificação, você aprendeu a raciocinar, você vai levar a profissão. Lógico, aí você vai querer fazer um outro curso para você se aprimorar, você não vai ter o mesmo desconto dos outros, mas você não tem obrigação nenhuma de ficar. Mas você vai sair com uma capacidade de raciocínio que as pessoas hoje querem emburrecer a gente para continuar te vendendo o fase 2, o fase 3, o fase 4. Vamos agora para o avançado ponto 1412YWJ. Por que ninguém te ensina a raciocinar? Para você não poder virar as costas e sair andando. A Camilinha tá até rezando ali, né, Camilinha? Agradecendo a Deus. Mas é uma coisa que eu vivi, gente. É uma coisa que eu vivi. Né? Como é que eu consegui desenvolver algumas coisas brigando com pessoas que me davam espaço, e o Joe sabe muito bem disso, porque ele viveu isso junto comigo. Eu falo, cara, mas por que a gente não fala assim no curso? Oh, fica quieto, pô. Se você falar isso aqui agora, nós vamos ter uma próxima versão. E eu... Hã? Meu Deus, cara, eu tô dentro de uma escola para ensinar e, na verdade, eu tô emburrecendo os caras. Porra, isso para mim me revoltou. Quando eu tive a proposta aqui em Portugal para eu criar o meu curso, cara, eu fiz completamente diferente. A galera sai do curso e aprendeu a raciocinar, não precisa de mim para mais nada. Vai resolver o problema. Né? A Jaque fez isso lá em Porto Alegre, na tua clínica, que você organizou o curso lá. Essa é a minha pegada, é isso que eu quero poder passar para frente.
Quando eu ensino a técnica de trigger point dry needling, eu não ensino a técnica, eu coloco a técnica dentro de um raciocínio clínico para as pessoas usarem aquilo como uma possível ferramenta para algumas dores que aparecem e limitações que aparecem que a gente não sabe o que fazer. Essa história do tendão é a mais gritante para mim, cara. Ninguém vai lá e relaxa o músculo para diminuir a carga do tendão. Aí tira o cara do treino, faz isso, faz aquilo. Você verificou se ele tem nódulos intramusculares, se ele tem... Não aparece nenhuma coisa de avaliação, juro por Deus que eu não consigo entender por quê, cara. Por que não aparece? Precisa, porque um trigger point, ele pode não estar ativo, mas ele mantém a tensão muscular aumentada. Tensão muscular aumentada mantém tensão tendínea aumentada. E a circulação tendina é muito pobre, a gente sabe disso. Não fui eu que criei, não fui eu que inventei isso. Nem fui eu que falei agora como uma visão da Nossa Senhora de Fátima que está aqui atrás. Isso é ciência básica, histologia. Então, me desculpa, se você não dá valor para ciências básicas, você vai continuar sendo massa de manobra dos caras que vendem curso. O cara fica vendendo o curso A, depois o avançado AB, o avançado ABCAA, BB, e você fica fazendo aquilo, o cara te prende nele porque ele não te ensina a raciocinar. Ele não te ensina a raciocinar. Ele te ensina a fazer aquilo que ele quer que você faça, e um passo adiante você depende dele para dar. Eu não gosto disso. Isso, para mim, é você querer ser dono do conhecimento. E conhecimento não tem dono. Não tem dono. A gente tem aqui, o Zé Rubens está com a gente aqui, ele produz um material muito lindo e coloca sempre nas redes sociais, no Instagram principalmente, material muito bem feito, muito embasado, o cara está compartilhando conhecimento, pô. O cara está compartilhando conhecimento, está levando conhecimento de qualidade para os outros. Entendeu? Por que ele tem que ficar indo fazer um curso do não sei quem que vai ensinar ele a reduzir a capacidade de pensamento dele? Eu não gosto dessas coisas, cara. Então, isso aqui, que escola que compra uma briga dessa? Né? Vamos fazer uma certificação dessa com um louco que está falando diferente do que todo mundo. Né? Tem que ser um cara que tem uma visão semelhante. Né? E aí a gente conseguiu ampliar essas coisas para que sempre as aulas vão ser assim e as atividades vão ser desse jeito. Não tem resposta pronta, meu. Porque eu não sei qual é o paciente que está na tua frente aí agora, Sartori. Eu não sei como é que ele é, cara. Eu não posso colocar um programa específico para todos. Olha o contrassenso, cara. Pega o dicionário. Um programa específico de exercício. Ale, você ficou sem áudio. Alguém clicou sem querer aí. Um programa, olha, um programa específico para pacientes com osteoartrose. Cara, pega o dicionário e lê o que é específico, pelo amor de Deus, cara. Se eu falo um programa específico para pacientes, isso já não... Não é mais específico. Você assassinou a língua portuguesa e assassinou a pluralidade já não é singular, né? Então, você da sua primeira formação, Sartori, você faria uma peça de marketing com essa frase? Jamais. E eu acho que o grande lance é esse, é realmente pensar fora da caixa, por exemplo. Eu tenho a sorte de trabalhar com um ortopedista, um cirurgião ortopédico. Ele é especialista em joelho. E aí, eu cheguei para ele e falei, eu quero entrar na cirurgia. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque esse cara depois vai vir para minha mão e eu quero ver que técnica você usou, como está o tendão dele, como está o músculo dele lá dentro. Eu quero ver lá dentro. Ele falou, pô, mas não tem fisioterapeuta dentro da cirurgia. Eu falei, agora tem. Se você me permitir, eu quero ver isso de fora, eu quero estar lá. Eu quero ver como está o tecido dele, como você cortou.
Que técnica de cirúrgica você usou, que âncora você usou para não perder essa cirurgia depois na reabilitação desse cara. Quero ver quantos furos errados você fez. Porque ninguém te conta isso. Né? Eu quero ver quantas vezes você errou com bisturi e saiu metralhando tudo lá dentro, e depois vem para minha mão e eu tenho que cuidar daquela sinovite que não sara nunca, porque não é uma sinovite. Foi retalhado aquilo lá. Quantas cirurgias... Ou então, assim, até mais. Por exemplo, âncora que escapa, âncora que está errada, em prótese, em placa, numa fratura de fêmur, por exemplo, onde o parafuso ultrapassou a cabeça do fêmur e está pegando na glenoide. E como esse cara vai voltar com o movimento dele? Ele não volta. E quantos exames você pega e você vê isso e fala, meu Deus, né? A gente tem que ter conhecimento para conseguir chegar lá e falar assim, o seu doutor, não vai dar. Não, mas é porque tá pouco para fora. Não, anatomia, volta para ciência básica, cara. Anatomia, com a anatomia que a gente tem nessa região, não tem como ter um pedacinho de uma ponta para fora. Isso é coisa mais louca que existe. Mas aí você tem que ter conhecimento técnico, que é isso que você está falando, e isso é importante, não vender curso, vender conhecimento. Né? E raciocínio, Os né? cursos são ferramentas. Isso, raciocínio clínico, é o básico. Mas se você não tiver conhecimento básico, você não desenvolve raciocínio nenhum, você vai ser massa de manobra. Então, assim, se você não tem um linguajar técnico, um mínimo de raciocínio clínico para discutir com um cirurgião, ele vai comer seu cérebro. Exato. Ó, aqui o Ítalo tá falando com a gente, o Ítalo tá aqui de Portugal, nem sei se ele ainda tá, coitado, aqui, porque já é tão tarde aqui, mas é que, infelizmente, é isso, a gente fica engessado nas técnicas, e aí é isso, né, cara, você se perde, você não consegue levar o tratamento adiante, porque você fica enfiando a pessoa dentro da técnica, não pode ser isso, né? Tem mais coisas para cima aqui. O Bruninho falou que eles fazem avaliação com muitos questionários, né? Muitas coisas. A Carla é engenheira, veio acompanhar um pouco a gente. Ela queria ouvir o que a gente tinha para falar aqui, né? É a esposa do grande amigo meu, do Rogério, que os dois aí engenheiros, mas o Rogério foi atleta, os meninos jogam também, vieram aqui participar um pouquinho. E o Ricardo, né, daqui de Portugal também, dessas interações entre os fatores, né, como isso é muito importante a gente ter o cuidado de conseguir enxergar os diversos fatores que levam a alguma coisa, né, quando a gente tem lá o overtraining, né, o que foi o overtraining? Cara, excesso de exercício. Então, será que o exercício é sempre terapêutico? Não, toma cuidado, pelo amor de Deus, né, cara? Porque pode ser até muito perigoso, né? A gente, enfim, tem aqui, alguém falou da Fabio Ishi, né? Que acho que trabalha com artes também. Tem algumas pessoas indo para essa área que eu acho fabuloso ter gente trabalhando com balé, com as danças e tal, porque essas pessoas têm uma exposição enorme à atividade, pouco descanso, às vezes condições de ambiente péssimas, então a gente precisa controlar carga. Sono, por exemplo, faz parte disso, né? Alimentação, hidratação. Então, a Andrea Dipp saiu agora aqui da reunião, porque amanhã cedinho ela está com paciente, eu também estou. Mas estou feliz da gente tá podendo trocar essa ideia. Gente, perguntas e qualquer coisa, abre o microfone, pode falar, pode perguntar aquilo que ficou dúvida de hoje, alguma informação que, por acaso, eu não consegui atingir a comunicação. Fiquem à vontade, por favor, para falar aquilo que vocês quiserem falar, perguntar porque pode acontecer eu dizer que eu não sei. Não tem o mínimo problema de falar que eu não sei responder alguma coisa. Fala, Johnny. Pô, acordou agora, cara? Acordou agora? Ah. Não, você tava, eu te vi desde o início, mas eu achei que você estava dando uma pestaninha, né? Pô, já tá tarde.
Sim, mas é raciocinar, raciocinar. Sim, 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 sim. Sim, mas aí tem uma questão bastante importante, Johnny. A gente tem aqui o Ricardo colocou uma coisa aqui, e eu já vou daqui para essa sua, porque tem uma conexão direta dessas duas perguntas, né? O Fonseca perguntou para a gente que o raciocínio que eu sigo para escolher os exercícios para iniciar e para depois desenvolver durante a sessão, né? Então a gente precisa mesmo, segundo o que a ciência aponta, ir numa escala progressiva de consumo energético e numa escala progressiva de dificuldades. Então sempre iniciar daquilo que é aeróbico, daquilo que tem menor carga e avançar para deixar para depois que as articulações já estão melhor lubrificadas, que o cérebro já entendeu quais são os movimentos que a gente tem que fazer, aí a gente pode ir para os exercícios de força, né? A gente pode avançar para essa outra forma de treinar os músculos, tá bem, Ricardo? Qualquer coisa você manda de novo aí se não respondi. E isso já linka com o que você estava falando. Apesar de eles terem uma capacidade aeróbica muito grande, Johnny, eles sempre andam no limite, né? Então eles sempre andam no limiar deles, no máximo do limite aeróbico e sempre beirando o anaeróbico. Então eles aceleram tanto, quando ele sente, começa a fadigar, ele volta para ir para o aeróbico, então ele diminui um pouco o desempenho, mas ele está sempre, será que eu estou cansando? Minha coxa está prendendo, ele volta, ele volta. Então quando você pega essa pessoa, ele está cheio de microlesões no tecido muscular, por isso da inflamação. Então, o trabalho aeróbico para eles, mesmo de baixa intensidade, né, como se fosse um trabalho reeducativo, Sartori, é isso sim, a gente trabalhar com baixa intensidade e fazendo o movimento sem as compensações, porque quando ele chega para você, ele chega puxando a perna, né? Chega todo coxo, chega todo, não é? Então, se a gente consegue, por exemplo, com a bola, simplesmente com a bola, deitado na marquesa com a bola, fazendo movimentos simples de flexão e extensão, que realmente são fáceis para ele, só que a partir do momento que ele faz aquilo por 5, 8 minutos, já não é mais tão engraçado assim. Ele para de sorrir, para de tirar o sarro de você, né? E aí ele tem que se concentrar, porque aí já começa a realmente ser uma repetição um tanto mais longa, mas que não fere mais o músculo. Aumenta a circulação, mas é uma carga abaixo daquilo que ele está acostumado. Então eu levo mais nutrição, eu aumento a circulação, eu tiro os restos daquela inflamação, eu acelero a saída de células inflamatórias e preparo o tecido para que o músculo consiga se regenerar. Então, por mais que pareça contraditório, o cara tem uma capacidade enorme. Sim, mas ele vai nas provas lá na capacidade enorme. Ele se estoura. Então, se a gente usar a capacidade aqui perto, Johnny, de 30% da capacidade dele, ó, imagina, perto de 30% da capacidade, parece muito pouco, mas é uma faixa segura para a gente não agredir nem os tendões, nem a articulação, nem os músculos, nem a parte cardio, não podemos esquecer disso, né? Que ele sobrecarregou também a parte cardio. Então, trabalhar perto desses 30% é como a pessoa conseguir fazer aquilo conversando com você, brincando e desviando a atenção, tá baixa a carga.
Mas se ele consegue manter uma conversa, ainda que um pouquinho ofegante, e realizando aquele exercício por vários minutos, você está perto dos 30% e 40%, que ele tem que manter a atenção no que ele está fazendo, mas ainda assim ele consegue desenvolver outros raciocínios. Isso é uma estratégia que existe para a gente controlar onde a gente está. E sempre perguntando se está doendo, se está cansando muito, se ele consegue resistir, né? Porque tem as escalas aí de Borg para ele poder responder para nós o que está se passando com ele. E não deixar ele sentir cansaço, mas ele tem que se concentrar para fazer aquilo, mas ele consegue conversar. Não é uma carga cardiovascular que impede ele de falar contigo, que ele tem que ficar... Não, isso não pode. Isso não pode. Isso ideal, 2, 3 dias depois daquela prova, seria esse tipo de trabalho recuperativo. Que pode ser, de repente, fazendo uma caminhada num parque. Pode. Mas ele tem que conseguir ir conversando contigo, né? Evitar subidas e descidas, tentar fazer isso no plano, e a gente conseguir recuperar mais rápido a pessoa fazendo esse tipo de coisa. Claro, se ficou uma articulação um pouco mais inflamada, você vai entrar com recursos terapêuticos para tirar para acelerar a recuperação desse processo inflamatório, né? Infecção. Olha, são. Eu trabalhei com alguns ultramaratonistas. Corriam 24 horas, 36 horas sem parar. Sem parar, sim. Parava 20 minutos para comer alguma coisa. Chega um momento que eles entram em transe, né? Só que o que eu comecei a conviver com alguns, e o que eu consegui entender? Que ele passa a viver assim. Quando ele entra em alguma coisa de dificuldade, por exemplo, ele entrou no momento de estar com um trânsito muito intenso, onde ele tinha que ir e tal. O cara some, ele desaparece do corpo. Fica uma massa ali e o cara entra numa transe maluca para fugir daquele estresse. E a mesma coisa acontece com a dor. Quando ele começa a sentir dor, ele tende a entrar nesse estado que eles têm, assim, de, sei lá, de transe mesmo, para aguentar a prova. Então a gente precisa ter muito cuidado com a carga que a gente usa, né? Por isso que ele está conversando é uma coisa muito importante nessa recuperação, porque você sabe que ele não está fugindo da dor, ele está ali no exercício com você. E aí o conversar também mostra que a carga é baixa. Então você não está causando dor, você está usando uma carga baixa por longa duração para aumentar a oxigenação dos tecidos. E isso é muito importante, né? E aí se você tem alguma outra coisa para corrigir de uma queda que ele teve, de uma sobrecarga, alguma coisa, boa, aí você vai especificamente ali trabalhar aquele pedacinho. Mas é muito importante fazer isso, que é o exercício que a gente faz para começar a tarefa. Se o cara não está mais nessa fase cansada, já recuperou bem, você tem que fazer um exercício de fortalecimento, porque ele está fazendo o valgo, porque o pé está muito fraco, não sei o quê. Educa primeiro. Tem gente que chama de aquecimento. Não é aquecimento, é educação mesmo. Faz o movimento correto, mas com baixa carga, para depois você chegar naquela carga maior. Então, primeiro eu ensino qual é a progressão de tudo que a gente aprende de parte motora na vida. A gente faz o mais fácil primeiro, depois o mais difícil. É tudo assim, né? Você não saltou antes de ficar em pé, né? Então, primeiro tem que aprender a ficar em pé. Toda vez que perdeu alguma capacidade, a gente tem que voltar para trás para recuperar a que ele tem a capacidade antes daquela que ele perdeu. Às vezes tem que dar 2 passos para trás. Então, o cara que está com problema para correr, né? Muitas vezes nós vamos ter que trabalhar de novo o tronco, que a gente tem que melhorar o tronco antes de andar. É assim que a gente se desenvolve. Isso é controle motor. Né? Não adianta eu querer fazer o cara correr e corrigir na corrida, se ele tem um problema de antes da corrida, que é um equilíbrio ruim no tronco. Não tem como. Então volta para trás, corrige o tronco, para depois colocar esse cara para andar direito.
Aí depois que ele está caminhando bem, ele pode correr. E as pessoas ficam tentando corrigir na corrida. Ah, por quê? Ah, porque ele fez um exame que custou 70 mil euros e falou que o pé dele é não sei o quê, então já corrigiu, bota ele para correr. Mas quanto tempo ele ficou correndo errado? O que estragou nesse tempo? Eu tenho que consertar o que estragou, para depois devolver ele para a corrida. Né? Isso serve para qualquer raciocínio que a gente for fazer em cima de qualquer paciente que nós tivermos. Seja lá um motorista de caminhão, de autocarro. Autocarro é ônibus, viu, gente? E a gente tem a mesma coisa. O que essa pessoa faz? Como ela faz? Qual é o passo anterior no desenvolvimento motor de um ser humano? Qual é o passo anterior a esse que ele está fazendo? Ah, tem que controlar a cabeça, por exemplo. Tem que controlar melhor a cervical. Opa, é? Então a gente tem que melhorar a cervical dele para depois melhorar o membro superior dele. Isso é natural, isso é fisiológico, isso é o desenvolvimento que a gente tem naturalmente. Não sou eu que estou criando, gente. Quem inventou a gente, que inventou assim. O que a gente precisa ter é humildade. Se você acredita que quem criou foi Deus, se você acredita que quem criou foi uma bactéria, se você acredita que quem criou a gente foi a poeira cósmica, você tem que ter a humildade de respeitar o trabalho que uma dessas entidades teve de fazer a gente dessa forma. E se eles fizeram assim, e a gente se desenvolve assim, eu tenho que respeitar isso. Primeiro, eu tenho uma etapa, depois uma outra etapa, depois outra etapa e outra etapa. Se por uma cirurgia, um atleta de ponta, que é o top do top, passou por uma cirurgia e precisou ficar acamado, imobilizado e não sei o quê, aquele segmento, aquela região, ele perdeu 3 ou 4 etapas no desenvolvimento. Então, não adianta eu tratar esse segmento como ele estava antes da cirurgia. Eu tenho que enxergar aquilo como o meu alvo. Eu quero chegar lá. Mas para chegar lá, eu tenho que voltar para o desenvolvimento aqui. Para um cara ficar bem em pé, ele tem que ter bom controle de quadril e de tronco, obrigatoriamente. Então, você vai trabalhando tronco e quadril enquanto o joelho está bichado, para ir ganhando tempo. E o pé precisa ser bom? A grande mudança da gente ficar em pé, todo bambalalão, né? Essa coisa que a gente fica todo desequilibrado em pé, que o nosso pé é achatado, no momento que a gente puxa o arco para cima, a gente começa a correr. Como é que você quer que uma pessoa corre na rua com 135 quilos, uma barriga maior que a minha e um pé achatado, e você quer que ele não se destrua? Adianta ficar cuidando do joelho? Não, ele não completou, ele precisa voltar uma parte para trás, quer desenvolver o pé para conseguir correr. É o nosso desenvolvimento. Deixa eu ver o que a Carla trouxe aqui. O Giro é o apelido desse meu amigo, Rogério Giro Lattes. Está perguntando, com toda a experiência que você tem hoje, o que você acha daquela máxima que todo atleta de alto rendimento é obrigado a aprender a conviver com a dor? Do jeito que se faz hoje comercialmente o esporte de alto rendimento, Giro, infelizmente a gente não consegue deixar o cara sem dor. A gente faz de tudo para minimizar ao máximo a dor. Mas a dor, tem a dor boa do treinamento, né, que é a dor do dia seguinte. Um cara que está em recuperação de um problema de tendão e está voltando para a prática, ter uma dor no dia seguinte no tendão é um sinal bom que o organismo está se adaptando. Então, são várias coisas que a gente se depara quando pensa nessa dor, né? O problema é assim, muitos atletas hoje com dores articulares, joelho desgastado, né? E aí, às vezes, é um atleta com 20 anos, 22 anos. Isso não, cara. Isso é um sinal que muita coisa ficou errada no meio do caminho. E aí já perdeu saúde, né? O atleta perdeu saúde. Isso é muito ruim. Realmente, isso é muito ruim. Então, não é qualquer dor que realmente que é um sinal ruim.
mas existem algumas, né, de desgaste articular que já levam à dor, que para nós é uma coisa triste. Tem um estudo de atletas de voleibol que foi publicado ano passado, e eles pegaram atletas de alto rendimento, de voleibol de areia, né? E aí fizeram exames de ressonância magnética do ombro desses atletas, né? Pegaram todos os assintomáticos, ok? Atletas de alto rendimento, de jogar campeonato mundial, a Liga Americana, esses caras desse nível, né? E pegaram todo mundo. Você tem dor no ombro? Não, nenhuma. Vem cá, vamos fazer ressonância. Você tem dor no ombro? Não, vamos fazer ressonância. Pegaram. Gente, não tinha nenhum atleta assintomático sem sinais severos de algum tipo de acometimento articular no ombro. Ou acromioclavicular, ou tendões, ou a glenohumeral, ou do bíceps, alguma porcaria tinha e os caras eram assintomáticos. Quer dizer, esses caras estão muito bem cuidados para não terem dor. Mas o esporte de alto rendimento exige do corpo muito além do que o corpo tem para dar. Isso é verdade. Agora, não necessariamente precisa ser sintomático. Né? E uma das coisas vem do uso excessivo do tecido muscular. Né? O Zé Rubens pediu para eu voltar um pouquinho naquela história dos trigger points. Isso tem muito a ver com as dores do ombro também. Muitas tendinopatias no ombro e em qualquer outro lugar, né? Mas no ombro tem, primeiro, um diagnóstico errado. A dor vai para um determinado lugar e dizem que a dor é por causa do tendão. Se o tendão doesse desse jeito, ele era muito mais inervado. E é pouco inervado, né? Não é que ele não dói, mas tem dores que não são do tendão pela intensidade e pela maneira. A dor do tendão, a pessoa aponta assim, ó, pam. Maureen, obrigado, meu irmão, obrigado. A gente se fala aí depois, obrigado. Então, quando a pessoa tem um problema no tendão, é no tendão, ele aponta o tendão. Tum, aqui dói, ó. Agora, quando a dor é por ali, ela se espalha por ali, você tem que procurar outra causa, cara. Porque não é do tendão. E aí, então, a gente vai procurar nos músculos e também na parte de inervação, né? Claro, tem que procurar nisso também. Por isso que a gente tem que pensar sempre em diagnóstico diferencial, né? O que pode causar dor nessa região? C4, C5 e C6. Avalie esses níveis vertebrais. Não tem problema nenhum. Tá, então, o que você fala para a pessoa? Você não tem nada? Ele tá lá na tua frente porque ele tem dor. Aí você vai dizer, você não tem nada. Isso é um sonho ruim que você teve, mas já vai passar. Não dá para falar isso para ninguém. Então a gente vai para os trigger points. Os trigger points, Zé, respondendo diretamente a sua pergunta, eles mantêm uma boa parte do músculo, e quanto pior, maior será essa parte do músculo, né? Eles mantêm o aumento de tensão numa parte do ventre muscular. E isso é transmitido para as duas fixações, qualquer aumento de tensão. O músculo que tem um trigger point, ele pode até nem causar dor à distância, mas o trigger point leva ao aumento da tensão. Quando a gente usa o ultrassom de imagem, né, e aqui em Portugal é muito mais acessível, infelizmente, né, felizmente para quem está aqui e infelizmente para quem está em outros países aí acompanhando a gente, aqui é muito acessível. Lógico, não é troco de pinga, mas você consegue comprar para ter um ultrassom na sua clínica para ser uma ferramenta terapêutica para você. Ultrassom de imagem, eu estou falando, né? Então você vai olhar no músculo, os músculos que têm tendinopatia, vai procurar, ele passou por sobrecarga, ele tem trigger point. Se você não relaxa aquilo, você nunca diminui aquela tensão que não permite a nutrição e a revascularização do tendão, Zé.
Esse é o grande problema. E as pessoas não têm o hábito de investigar isso. Elas não se preocupam em relaxar o ventre muscular. Diminui a carga. Opa, beleza. Por que a gente tem tantas recidivas no tendão? Porque o trigger point formado, quando ele fica encapsulado, tecido fibroso em volta, ele não desmancha. Você descansa o cara, se ameniza sintomas, ameniza o problema, mas a fibrose está lá dentro. Você começa a subir a carga de novo, puf, começa a aparecer o mesmo problema. Quando esse cara deita para dormir, o tendão não fica sem carga. Quando esse cara está só em pé, sem fazer esforço, o tendão não fica sem carga. Porque eu tenho uma parte do músculo sendo tracionada por conta do trigger point. Se o trigger point se torna ativo, se ele começa a irradiar a dor, aí fica muito pior. Porque aí você começa a gerar um fenômeno de proteção, né? Aumento do tônus muscular para proteção, que aumenta ainda mais o estado de tensão que os tendões sofrem. E você perde função muscular, que é um dos grandes fatores de agravamento dos problemas tendíneos, né? Eu li no seu post. Se você escreveu errado, você me sacaneou. Brincadeira. Mas é uma coisa que realmente está no seu post e está em qualquer post que fala de tendão, né? Ô Zé, não vai me dar uma rasteira, hein, Zé? Pelo amor de Deus. Então, quando a gente pensa nos trigger points, a gente tem que pensar em aumento de tensão muscular, né? E aí, já vindo aqui, puxando uns ganchos porque a Jaque escreveu, quando a gente vai pensar em controle motor, né, em recuperar controle motor, toda pessoa que sofre com dor crônica, o aumento de tensão, de proteção, né, que a gente tem, postura antálgica, essas coisas, leva a uma postura inadequada mantida por longo tempo, que vai formar trigger points também. Então eu consigo relaxar uma boa parte, mas se eu não conseguir reduzir aquela fibrose e aquele aprisionamento de uma parte do músculo, eu não ganho o controle motor da forma fisiológica. Eu vou gerar adaptações no recrutamento muscular. Né? E aí, então, a gente pode ter alterações estruturais, né, que vêm em decorrência de cirurgias. Eu preciso modificar, às vezes, o corpo da pessoa por tanta sobrecarga que ela já sofreu, né, Jaque? Eu preciso fazer a cirurgia para corrigir esses defeitos, e aí eu vou sim precisar criar um movimento adaptado para essa pessoa, levar o máximo de funcionalidade possível, mas os tipos de carga para o músculo que a gente impõe vão sempre depender do metabolismo. É tudo igual que a gente estava falando. Ah, mas a pessoa já perdeu muita capacidade de força. Ela consegue recuperar ainda uma boa parte. A gente não pode querer que essa pessoa tenha um desempenho, né, de atleta de metade da idade que ele tem. Mas a gente consegue melhorar as capacidades e não pode esquecer nunca que fibra vermelha também é músculo e também tem função motora importante. Então, se a gente fizer um trabalho de condicionamento dessa musculatura vermelha, que é fácil de fazer, porque a carga pode ser muito baixa. Estava falando com o João agora, recuperação de atletas, né, de corridas de longa duração, ser feito com 30%, 40% da carga. Isso é recomendação do American College of Sports Medicine. É algo que está pesquisado. E eles ainda preconizam para pacientes mais severos que a gente use essa carga em ciclos de 5 minutos por 5 de descanso, gente. Você fala, mas isso é exercício? É, dependendo da condição da pessoa. Essa era a tônica da nossa discussão hoje. 5 minutos e 5 de descanso, depois faz mais 5, com 30% da carga, porque senão no dia seguinte essa pessoa não consegue se mexer na cama. Isso acontece com pacientes com fibromialgia, por exemplo, e outras dores crônicas de origem musculoesquelética. Então, se a gente tem alterações estruturais, né, a partir de cirurgias,
ou se a pessoa não pode fazer uma cirurgia, né, por qualquer problema de saúde, a gente tem que manter a musculatura muito boa. Vê o exemplo desses atletas. Todos têm sinais de degeneração articular sérios, mas por que não tem dor? Porque a função está preservada. Alguns até adaptam um pouco o gesto esportivo, mas não tem dor. Num paciente que não é atleta, que não tem que chegar nesse nível, que é só para caminhar e tal, a gente vai reequilibrando, principalmente começando do trabalho de melhora da capacidade da musculatura vermelha responder. Até 65% da nossa carga máxima muscular, quem consegue fazer o trabalho são as fibras vermelhas, gente. Não vamos esquecer disso, por favor. Até 65%. Os últimos 35% tem que chamar a tropa de elite, tem que chamar as brancas. Mas até 65% são as fibras vermelhas que dão conta de fazer. Então, a gente tem que respeitar esse trabalho. Quando fala desse trabalho de baixa intensidade e longa duração, nós estamos falando de algo que é muito útil para a grande maioria da população do nosso planeta. Não se pode menosprezar só porque é aeróbico, a gente não respeita mais. Toma muito cuidado com isso, tá? Todos nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que até 65% da carga máxima é fibra vermelha, cara. Então tem que estar condicionado, poxa. Tem que estar condicionado. Né? O atleta vai lá, consegue saltar 1 metro e pouco de altura, dá porrada na bola, não sei o quê. E depois ele tropeça andando. Torce o pé. Ele consegue saltar, mas não consegue andar. Porque não corre mais. Né? Então isso é uma coisa que a gente vem acompanhando com o passar do tempo aí. É importante